Poxa, queridos, como vocês estão? Que a benevolência do Criador os alcance, onde vocês colocarem as plantas dos pés, que desde do alto da cabeça até as plantas dos pés, você seja blindado pelo Ruach Kadosh do nosso Criador, né? Que Ele venha te guardar como a menina dos olhos, debaixo das asas dele, né? Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingido. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Na palavra do Criador também diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e que toda língua que levantar contra nós em juízo nós a condenaremos. Para hoje nós iremos falar sobre idolatria, se libertando de idolatrias. Ô Érico, por que você está falando? Porque nós trabalhamos com libertação, né? Com libertação. Inicialmente, esse canal tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai e do Filho que foi oculto e escondido, para que essa verdade não alcançasse você, mas pela graça divina ele diz: o meu povo conhecerá o meu nome. Então o nome do nosso Criador é Yahweh, Yud Re Vav Re, da pronúncia Yahweh, do Filho, Yahweh Shemashia. O Pai honrou o Filho de sobremaneira, colocando o próprio nome no Filho. E ele diz mais: se você obedecer meu filho, não for rebelde, eu próprio serei adversário dos seus adversários, inimigo daqueles que denominam seus inimigos. Então hoje nós iremos falar sobre a idolatria, as consequências de você ser um idólatra, as consequências de você servir a outros deuses que não seja o nosso Criador, que ele é o único Criador, ele é único e ele não divide a sua glória com nada, com imagens nenhuma e com situação ou circunstância nenhuma. Somente ele é digno de ser adorado. E ao Shemashia deixa bem claro: só o Pai compete adoração somente ao Pai. Então, quando nós temos consciência disso, da questão da idolatria, sabemos que é um pecado gravíssimo, né? Quando nós idolatramos, mas muitas pessoas, elas estão sendo enganadas dentro de igrejas, dentro de templos, né? Estão sendo enganadas através de feitiçarias, bruxarias, porque aquelas pessoas que servem determinadas entidades, elas são literalmente idólatras. Elas acreditam em tudo, em imagens, elas acreditam em objetos, elas acreditam em reza. Então são crendices que elas criaram, né? Mas ali, só que elas creem que está invocando algum tipo de Deus. Só que o nosso Criador é um só. É o próprio, ele não existe outro, ele foi, ele será, ele é e sempre será. Então, o diabo ele usa dessas artimanhas, desses artifícios de adoração, idolatrar dinheiro, idolatrar pessoas, idolatrar objetos feitos por mãos humanas, para que tire a glória do próprio Criador. Só que aqueles que não conhecem essa verdade não entendem que estão pecando. Quando você ajoelha-se, né, curva-se diante de uma imagem, você não está curvando diante de um objeto, você está curvando diante do próprio diabo. Entenda isso, né? Eu já fui católica, mas graças ao Criador essa verdade chegou até mim, eu fui liberta. Eu não sou contra você, eu não estou aqui para te criticar, eu estou aqui para te compartilhar o que eu aprendi e o que me fez tão bem, né? Que imagens é pecado e gera... quando nós invocamos ou nos curvamos diante de uma imagem, nós estamos invocando a demônios, nós estamos invocando a entidades, né? Não o verdadeiro Criador que contempla os bons e os maus, que do trono celestial ele nos contempla, né? Então, pelo poder e autoridade do nome de Yahweh Shemashia, que ele veio me dar autoridade e objetividade para gravar esse vídeo, para compartilhar com você, porque conhecereis a verdade vos libertará. E que essa verdade, ela vem abrir seu entendimento, né? As vendas espirituais venham cair. E eu vou te dar versículo suficiente para você compreender. Eu nem vou falar muito sobre as imagens, né? As consequências de você adorar uma imagem. Mas os próprios versículos bíblicos que eu irei citar da agora em diante, eles próprios vai te dar... clareza espiritual para você compreender e libertação, né? Automaticamente serão libertos. Aqueles que ouvir atentamente o que for ministrado aqui, essas pessoas serão libertas, né? É um vídeo de libertação, tá? Contra idolatria, né? Porque idolatria na Bíblia é pecado, é abominável. O que é abominável? É algo que não é aceitável, é detestável, é algo ruim, né? Ser um idólatra é um pecado grave aos olhos do Criador. E o único que deve ser adorado é somente ele. Ele não divide a sua glória com imagens, né? Com imagens feitas por mãos humanas,
com imagem feita por artesãos habilidosos, né? Então, em Provérbios 28:9 diz: quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que é uma coisa abominável? É algo ruim, é algo detestável, né? É um pecado gravíssimo aos olhos do Criador, conforme estava dizendo. É o único que deve ser adorado. Continuando. No livro de Êxodo, capítulo 20 a 20, versículo 4 e 5 diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem algo semelhante do que há no céu ou na terra. Idolatria, por exemplo, muitos idolatram pessoas, dinheiro, ídolos, né? Imagens, refaz a Bíblia, colocando mensagem, acrescentando e tirando, e do Criador não se pode, ele fez tudo perfeito, nada se pode ser tirado, nem pode ser acrescentado. A única coisa que pode ser é corrigida. Alguns, porque a Bíblia, quando ela houve a tradução dela, houve fermentação, houve acréscimos, né? Aí o Criador, ele deixou isso, que o povo dele conheceria a verdade, tirou o nome verdadeiro dele, o nome verdadeiro do Salvador, e colocou o nome de blasfemo. E todas as vezes que você vai dizer o nome que é colocado na Bíblia, você está blasfemando, né? Então, no livro de Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5 diz o seguinte: não te encurvarás a elas, nem a servirá. Ou seja, não devemos de forma alguma encurvar diante de alguma imagem e nem servi-la. O que é servir? É você agradar, fazer oferendas, né? Conforme os feiticeiros fazem. Muitos católicos fazem oferenda, fazem promessa, depois cumpre. Então é servir, trabalhar, ficar a serviço dessas imagens, né, de idolatria. Por quê? Porque você está pecando. Por quê? Porque você está atraindo sobre si demônios, entidades malignas, né? Então não fará para ti imagens de escultura ou algo semelhante o que há no céu ou na terra. Não se copia. Quantas pessoas copiam a imagem do Salvador, acreditando que é Jesus, né? O nome verdadeiro, e não é. E que faz a imagem dele, desenhou, mas não é aquela imagem. A imagem do nosso Salvador, assim relata por estudos e pesquisas, que é completamente diferente. Eles criam uma imagem que acha é de olhos azuis, que é de pele clara. Pelos estudos antigos, fala que ele fazia parte, a cor dele era escura, sem beleza alguma, entende? Então, você vê que tudo é uma idolatria, né? Para idolatrar algo que não é real. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado nesse quesito, né? Eu lembro quando eu estava me convertendo era recente na época, e eu ainda acreditava em imagens, acreditava que aquela imagem que eles desenhavam nas igrejas católicas era de Jesus, né? Que o nome verdadeiro é Yahshua Mashiach. Aí, certa feita, eu recebi um desenho de uma imagem feita, e menino, meu esposo, eu tinha casado recentemente na época, né? E meu esposo já não acreditava nisso. Ele já tinha essa visão aberta, já tinha, ele ministrava, né? Então ele já tinha esse conhecimento já bem mais, a fé mais amadurecida do que a minha. Queridos, quando eu peguei essa imagem que eu guardava, né? Ainda assim, meu esposo pegou, rasgou. Menino, eu chorei tanto. Você tá fazendo, você tá pecando, você tá não sei o quê. Nossa, ele teve que conversar comigo, sentar e foi falar, foi me mostrar na Bíblia. Aí sim começou a libertação, tá vendo? Que hoje eu estou aqui nesse ponto ápice, que eu já sei que aquilo ali que eu estava fazendo é aquilo que era pecado. Acreditar numa imagem, acreditar que a imagem do meu Salvador é daquele jeito que foram criados por mãos humanas, por artesãos, verdadeiros artesãos habilidosos, né? Mas, graças ao Criador, ele me libertou, né? E hoje eu posso compartilhar isso com vocês. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20 e 21 diz: idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições, egoísmo, dissensões, divisão, inveja, bebedices, festas desregadas e outros pecados semelhantes. Repito, quem pratica essas coisas não herdará o reino celestial, né? Então, o que é que ele pôs? Idolatria, feitiçaria, que está interligado. Geralmente quem mexe com feitiçaria, bruxaria é muito idólatra. Acredite em entidades, acredite em coisas e pessoas que já morreram, né? No entanto, cultua até as entidades de cemitérios, né? Tem como seus deuses, né? Como aqueles seus guias. Então, para você ver, a Bíblia condena isso veemente. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 a 9, diz: porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e divisões,
Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, ou seja, né, quando nós andamos segundo as vontades dos homens, com tais atitudes, carregando tais situações nas nossas vidas, isso significa que nós não entendemos nada do mundo que é espiritual, né? O nosso Criador, ele é espiritual. Então, quando nós nos deixamos vencer pelas obras da carne, porque geralmente quem mexe com feitiçaria, bruxaria, idolatria é muito carnal. Eles trabalham muito o que os olhos contemplam, o que eles podem fazer, né? Ao contrário de quem vive a fé e crê no Criador, que é tudo sobrenatural, né? É na palavra sagrada, vai repreender o mal através da oração, né? Olha a importância da oração, olha a importância da consagração, olha a importância do jejum, olha a importância de aceitar Yahshua Mashiach, olha a importância de viver os pilares, participar da Santa Ceia, enfim, né? Então, é completamente diferente a importância de conectarmos efetivamente com o nosso Criador. Tem essa importância. Continuando. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 4 diz: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para tu nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Isaías 42, 8 diz o seguinte: Eu sou o Criador eterno e Yahweh. Este é meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ou seja, aqueles que adoram imagem, né, que são idólatras, adoram dinheiro, que são avarentos, aqueles que adoram pessoas, ídolos, né, que têm como ídolos objetos, imagens feitas por humanos, queridos, estão pecando com um pecado gravíssimo, porque Yahweh é o único Criador. Esse é o seu nome. E ele não dá a glória dele para nada, principalmente para imagens, para objetos, para rezas, enfim, entende? No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 4, diz: Não se volte para os ídolos, nem faça para vocês deuses de metal. Eu sou o Criador eterno e o Yahweh de vocês. Ou seja, essas entidades, principalmente da Umbanda, eles têm um deus, uma entidade que eles cultuam, que é através de metais e ferro, né? É o Ogum, se não me engano. Então, eles adoram essa entidade. Eles fazem bruxaria, feitiçarias, né, macumba, através de Deus, enviando para as pessoas, para os seus oponentes, né? Então, eles aqui diz: Não se volte para os ídolos, nem faça para vocês deuses de metal. Ou seja, deus de metal, de pedra, de terra, né? Qualquer coisa que você faça para substituir o poder da adoração, o poder da verdade, que é a sã doutrina, você está pecando, né? Salmo 115, versículo 4 a 8 diz: Os ídolos deles, de prata, ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos na roda, tem mãos, mas nada pode apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem sons algum com a garganta. Torna-se como eles, aqueles que o fazem e todos os que nem neles confiam, né? Ou seja, é um objeto. 1 Coríntios capítulo 10, 14 diz: Por isso, amados irmãos, fuja da idolatria. O que mais? No livro de Ezequiel 14, 1 a 9 também fala sobre a idolatria. Só que eu não vou ler agora, vou deixar só para vocês meditar depois, porque é grande, senão o vídeo vai ficar extenso. 1 Samuel 15, 23 diz: Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Criador, ele rejeitou você como rei. Aqui fala sobre o rei Saul, que foi ungido por Samuel para ser rei, mas ele rejeitou a palavra do Criador, se rebelou, né, contra a palavra do Criador, por isso o Criador também o rejeitou como rei. E o Criador compara-se a rebeldia como um pecado da feitiçaria e a arrogância como uma idolatria, entende? Então, se nós somos arrogantes, se nós somos rebeldes, nós somos comparados como feiticeiros ou como idólatras. Então, tem que ter muito cuidado, né, para seguir a verdade. Conhecereis a verdade vai nos libertar. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz: Assim faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Ou seja, não somente objetos, não somente adorar dinheiro, objetos, né? Mas se você é ganancioso, se você é soberbo, se você é rebelde, você também é um idólatra, porque isso é comparado na Bíblia como idolatria, a ganância, a rebeldia e também o que nós falamos antes?
A arrogância, a ganância e a rebeldia é considerado na Bíblia como idolatria. Assim como o rei Saul, ele foi ungido para rei, mas ele foi rebelde, arrogante e rejeitou a palavra do Criador. Aí ele foi comparado como idólatra e feiticeiro. Olha para você ver, tudo que o Criador condena. Continuando. Romanos 1, 22, 23, capítulo 1, 22, versículo 22 a 23. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Criador e ao imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, de animais de 4 patas e répteis, animais que rastejam pelo chão. Ou seja, quantas pessoas trocam a soberania, trocam a verdade pela glória do Criador, né? Acredita em coisas semelhantes a homens, que é mortal, né? Acredita em obras feitas por mãos humanas, bem como acredita em pássaros, animais com 4 patas, animais que rastejam pelo chão, ao invés de acreditar e aceitar a glória do Criador. Troca a glória para a escuridão, troca a luz para as trevas. É muito triste, né? Em 1 João capítulo 5, 21 diz: filhinhos, guarda-se dos ídolos, ou seja, afaste-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar do próprio Criador. Entende, querido? Afaste-se, porque afastando você está rejeitando o pecado. E idolatria é pecado. Jonas 2, capítulo 2, versículo 8 diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam o amor leal do Criador por eles. Ou seja, quando nós acreditamos em idolatrias, em ídolos, temos objetos como nosso Deus, temos um ritual como Deus, como Salvador, ou temos uma reza como a solução, alguma repetição, né? Como que possa substituir o poder e a verdade. Ali sim, nós estamos acreditando em coisas inúteis, né? E desprezando o verdadeiro amor, a verdadeira verdade, que é o Criador, através de Yahshua Mashiach. No Salmo 16, versos 4, diz: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios do sangue, e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Ou seja, aqueles que correm atrás de outros deuses, ou seja, fica idolatrando imagens, idolatrando demônios, idolatrando objetos, idolatrando tudo, até tendo um gato como proteção, uma planta como proteção, faz rituais, faz magia, faz feitiçaria, acredita-se mais no poder do mal do que do bem. Essas pessoas, elas atraem sobre si muito sofrimento, muita dor, muita coisas inúteis, né? A vida da pessoa fica completamente amarrada, atada, bloqueada. Elas acreditam que ela está atando a vida de outras pessoas. Elas acreditam que através daquela feitiçaria, através daquela bruxaria, que através daquela magia, através daquela idolatria, que elas estão ganhando. Mas no fundo, se você for analisar fielmente, do início ao fim, quem estão amarrados, quem estão atados, são elas que trabalham, que serve essas entidades, entende? Que serve tudo menos o verdadeiro, que é o Criador. Então, o Criador diz aqui que nem o nome delas serão mencionados, e grande serão o sofrimento dessas pessoas que correm atrás desses ídolos, desses deuses, né? Jeremias 11, versículo 12. Então a cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém chamarão os deuses as quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Aí eu estava repreendendo, chamando ao arrependimento os habitantes de Judá, das cidades, que não adiantava queimar incensos, que não adiantava buscar pela salvação de deuses, né, de ídolos, porque quando o mal chegasse até eles, aquela idolatria ali não poderia salvá-los, que o único salvador é o próprio Criador dos céus e da terra. No livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20, diz o seguinte: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não paravam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, ouvir e nem andar.
Então, desde a Bíblia, desde o início, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, assim como no Apocalipse, ali os profetas daquela época, eles chamavam muitas pessoas ao arrependimento, né, para se voltar. Sempre existiu a idolatria, né? Então era uma luta constante, assim como Jonas chamava o povo ao arrependimento, o profeta Elias e vários outros profetas, rei Davi falava, né, sobre isso. A Bíblia inteira, praticamente, Moisés alertava o povo de Israel, chamava eles ao arrependimento, pedindo eles para que queimassem, recebeu a direção do próprio Criador para que eles queimassem aqueles deuses, né? Que não se contaminasse com esses deuses, porque muito do deserto, o povo do Criador foi para o deserto por causa da desobediência, por causa de idolatria, porque eles afastaram da presença do Criador e deixou que a idolatria, as imagens de escultura tomassem lugar, né? Foram contaminados através do povo do Egito, né? Então, continuando. Ajunte-se, Isaías 45:20. Ajunte-se, venha, reúna-se vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira que oram, rezam aos deuses que não podem salvar. Ou seja, é ignorância. Na Bíblia nós somos considerados como ignorantes por acreditar em imagens, né? Por acreditar em objetos feitos por mãos humanas, por verdadeiros artesãos habilidosos. Nós temos que acreditar que a fé, ela é sobrenatural. É algo que você não pode ver, não pode tocar, mas acreditar que tenha certeza que já realizou. É isso que o Criador espera de mim, de você. Não é idolatrar uma imagem, colocar nossa confiança numa imagem, num ritual, numa feitiçaria, numa bruxaria. Não é colocar nossa confiança numa imagem, né? Que tem olhos não vê, tem boca não fala, ouvido não escuta, pés não caminha, mãos não tocam, entende? Nariz não cheira. Então, não é colocar a nossa confiança num objeto desse, feito de ferro, de barro, de ouro, enfim, de prata, mas colocar nossa confiança naquele que a gente não pode ver, não pode tocar, não pode pegar, mas tem certeza que está ali contemplando nós, contemplando os bons e os ruins, que ele nos guarda e que o guarda de Israel não dormita, aquele que nos guarda não dormita. É crer nisso, que ele dê a fé, né? Por isso que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, porque nem todo mundo tem fé para acreditar no Criador, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7 diz: não seja idólatra como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assenta para comer e beber, e levanta-se para entregar a farra, né? Então, queridos, isso é muito complicado, né? Em Isaías 2:8 diz: sua terra está cheia de ídolos, eles se inclinam diante de obras de suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram, e adoram, ou seja, o povo adora objetos feitos por mãos humanas, né? Essas pessoas que adoram esses objetos feitos por mãos humanas serão humilhados, rebaixados e não serão perdoados, porque a idolatria não há perdão para a idolatria, né? Você tem que voltar a seu arrependimento de fato, de verdade, para que você seja perdoado. Mas enquanto você estiver idolatrando imagens, objetos, pessoas, dinheiro, você não receberá o perdão do próprio Criador. E pelo contrário, levanta-se e acende-se a ira dele, porque ele não divide a sua glória com imagens nenhuma, com outros deuses nenhum, porque ele é único. Ele foi, ele é e ele sempre será. Deuteronômio 27:15 diz: esculpir uma imagem ou fazer um ídolo fundido, obra de artesão detestável ao Criador, e levantá-lo secretamente, todo o povo dirá, assim seja. 1 Reis 18:25-46 fala sobre o profeta Elias, que ele desafiou os sacerdotes de Baal a uma competição para mostrar que o Criador eterno de Israel é o único Criador eterno e verdadeiro. Por isso que ele chamou aqueles 450 profetas de Baal e os desafiou, né? Então, a conta da iniquidade, querido, ela chegará, assim como os profetas do Criador, eles foram mortos por Jezabel, foram perseguidos e mortos. Mas o profeta Elias foi levantado pelo próprio Criador e eliminou os profetas charlatões que cegaram o povo durante 3 anos e meio, né, da seca. Então, a missão que o Criador deu ao profeta Elias, que era denunciar a idolatria, as injustiças sociais do rei Acabe, né, chamar o povo ao arrependimento e constituir Jeu como um rei de Israel, né? No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, o profeta Elias lá fala que ele era humano como nós, e quando orou insistentemente para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio, então ele orou outra vez, depois passou, né?
E o céu, e o céu enviou a chuva. E a terra começou a produzir o quê? Suas colheitas. Então, o profeta Elias tem vários milagres que falam através da sua fé, que ele realizou, né? Ele dividiu as águas do Jordão, ele sarou as águas de Jericó, que estava amarga, ele multiplicou o azeite da viúva, ele levantou um menino que estava morto, ele curou pessoas que haviam sido envenenadas, né? Tirou a morte da panela, ele alimentou os famintos, ele curou Naamã da lepra, ele fez o machado flutuar e ele orientou os reis em tempos de guerra, né? Então, Elias, o profeta, ele guiou o povo hebreu rumo à terra prometida. Mas ele lutava constantemente, diariamente contra a idolatria, a falsos deuses, e mostrava que o poder pertencia somente ao Criador e ao. Eu espero que esse vídeo possa falar no seu coração, né? E se você ainda está apegado a imagens, a objetos, apegado a plantas, apegado a tudo que não seja o Criador, né? De proteção contra a inveja, proteção contra isso é idolatria. Então ore ao Criador e peça que venha libertar efetivamente a sua vida de tudo que é um altar de Baal que você levantou para você, né? Até aquilo que nós fazemos inconscientemente, que ele venha te libertar no nome de Yahshua Mashiach. Paz e graça, queridos. Que a benevolência do Criador os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés. Pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, eu neutralizo agora toda a idolatria contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Que todo o altar de Baal que você está levantando, consciente ou inconscientemente, que a partir de hoje, abre a sua visão espiritual através de Yahshua Mashiach e o liberte no nome de Yahshua Mashiach. Paz e graça, querido, que a abundância do Criador, da sua graça e do seu entendimento o alcance para a honra e glória dele. Aleluia, assim seja.